E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo Daqui, mais uma entrevista com jogadores que passaram pelo Grêmio e pelo Inter, nessa segunda temporada de entrevistas. E dessa vez eu tenho a honra de receber um parceiro que a gente está negociando desde a primeira temporada, esse papo aí, que é o eterno herói da Batalha dos Aflitos, Galato. Tudo certo, Galato? Tudo certo, prazer estar conversando contigo. Até te peço por pedir desculpa por não poder fazer antes, é que acabo fazendo uma coisa, uma outra e acaba perdendo um pouco de tempo e também eu tiro um certo tempo sempre para ficar com a família, mas hoje estamos aí para fazer um bate-papo descontraído e falar bastante. Galato, eu queria começar te perguntando como é que a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia do coronavírus, aí as coisas estão começando a voltar ao normal, mas como é que está a tua rotina, assim, e como é que essa pandemia afetou a tua rotina, tanto da tua vida pessoal quanto dos teus projetos profissionais? Eu depois que parei de jogar, fiz uns novos desafios e estava fazendo um deles que é bem bacana, que é a faculdade, né? Faculdade de Educação Física. E no primeiro semestre acabou que deu a pandemia e completei aquele semestre. E agora, no segundo semestre, eu, por ser online, eu não gosto muito de aula online, porque prefiro sempre questionar e tirar as dúvidas junto com o professor, não apenas vendo e depois fazendo trabalhos que dá tempo de tu procurar, sabe, mais informações. E acabei cancelando esse segundo semestre, mas vou retornar quando tiver as aulas presenciais novamente. E porque a pandemia, cara, ela não veio só para algumas pessoas, ela veio para todo mundo, né? Então, eu tenho certeza que afetou quase 100% da população em algum quesito ou outro. Algumas pessoas optam por ficar em casa para preservar a saúde, outros acham que tem que trabalhar para não passar fome. Então, são coisas que a gente tem que aceitar um novo normal. Eu acredito nisso, num novo normal, com cuidados para que Deus lá de cima ilumine aí nossos estudiosos, cientistas aí para desenvolver essa vacina e a gente poder voltar, né, à nossa atividade normal, retomar a economia, retornar o que a gente vinha fazendo, até mesmo nas horas de lazer, para que a gente consiga voltar aí e ter sempre um padrão de vida com qualidade que todo mundo merece. Galato, quando tu fez, tu é muito conhecido pela trajetória no Grêmio, principalmente pela Batalha dos Aflitos ali, e tu já estava no Grêmio antes, na base do Grêmio. Eu queria saber, primeiro, o que te fez escolher ser goleiro, né? Se tu era ruim na linha ou se tu tinha o dom pro gol, não sei qual é que é a tua origem de ser goleiro. E quando tu estava na base, tu tinha talvez um grande exemplo, que era o Derlei no time principal, quando tu estava na base do Grêmio. Eu queria saber se tinha alguma relação com ele, se existe algum espelho, por exemplo, se inspirar nele, porque ele era o cara que estava no time principal quando estava na base, ou não chegou a ter nenhuma relação direta? Eu comecei a jogar futebol muito cedo, né? Tanto eu sou de Gravataí e nós tínhamos o nosso time do bairro ali e jogava, gostava de jogar na linha. Toda criança começa lá na frente, né? Fazendo gol, porque o futebol ele é dificilmente no meio de um jornal, assim, melhor, vai passar uma defesa de um goleiro, né? Então, tu tem que fazer 4, 5 defesas no jogo para chamar atenção. Sendo que o jogador de linha, tu pode passar o jogo todo despercebido e no último lance tu faz o gol, tu é o cara. Então, a gente sempre começa lá na frente e eu fui indo e vindo e vindo e vindo até que parei no gol ali, mas para ser goleiro, cara, tem que ter o dom, né? Deus tem que iluminar e dizer, ó, esse aqui tem o dom para goleiro e trabalhar e aprimorar. E eu entrei no Grêmio com 13 para 14 anos. E quando eu entrei, sim, daí era já o Darley, o goleiro do Grêmio. E quando tu tá na base, tu sempre almeja chegar no profissional, né? Então eu via os jogadores da época chegar com carros, ter aquela dando entrevista, essas coisas tudo, que eu falei, um dia eu vou querer chegar ali, um dia eu vou. Então tinha como o Grêmio campeão naquela época de 95, 96, 97 ali, foi a época que eu comecei, então a gente sonhava assim, em ser um jogador. E eu, como gremista, eu queria fazer algum jogo e me tornar profissional, e onde eu consegui, cara. Mas a gente sempre vê
Eu sou conhecido como pela Batalha dos Aflitos, mas não foi só a batalha, foram vários jogos e vários outros clubes onde eu passei, foram vários outros títulos que eu conquistei. Então eu fico feliz pela minha carreira de jogador que eu tive nos clubes onde passei e tenho a porta aberta em todos os clubes onde joguei. Isso que é importante que eu olhe assim e veja que, que o jogador tem que ser inteligente nesse quesito, de saber aproveitar o momento, mas pensar mais adiante também o que pode acontecer mais além por esse atual momento. Então, eu vejo muita bobagem, muito jogador menosprezando o momento e sendo que ali na frente você pode prejudicá-lo. Então, eu sempre fui um cara que pensava muito, vivia o presente, mas já pensava muito no amanhã, o que poderia acontecer e fazer para não ter uma vida aí de sustos e ter um conforto aí para minha família. Tu ganha espaço no Grêmio no ano que o Grêmio disputa a segunda divisão, foi um ano muito ruim, tanto financeiramente quanto na divisão que o Grêmio estava. Eu queria saber, assim, teve algum... como é que é para ti um guri da base do Grêmio, gremista, como tu fala, ter que subir num momento tão complicado do time, a tua cabeça, assim, o teu psicológico como jogador, saber da responsabilidade que tu tinha num momento tão difícil, seja da divisão e seja financeiramente como o clube estava também. Eu subi o profissional definitivo, né? Que daí estourou a idade dos juniores em 2004. Então eu fiz alguns jogos onde participei, né? Mas não atuei. Fui na suplência dos goleiros que atuavam, que era o Márcio, o Tavarelli. Aquela época de 2004 eu vi o Grêmio cair. E, cara, como um gremista, tá? Eu como gremista, ver o Grêmio numa situação daquelas, aonde anos anteriores funcionários do Grêmio faziam protesto na frente por salários atrasados, aonde jogadores, daí veio aquela ISL lá e não deu certo. Então, tu via muitas coisas que, como torcedor e como gremista, onde eu comecei muito cedo, eu ficava triste em ver aquilo, né? E 2005, eu era a quarta opção de goleiro do Grêmio, e quando eu vi, veio a oportunidade de jogar, e ali eu, cara, pensei, é a oportunidade da minha vida, eu tenho que dar conta do recado, porque senão eu não tenho condições de jogar, de vestir a camisa do Grêmio, né? E teria que me dirigir a um clube menor, fazia o meu sonho. Então eu me dedicava muito, tive o apoio do torcedor, né? Quando eu estreiei, o apoio da imprensa também. E fundamental foi o Mano Menezes, o Chiquinho e o Paulo Doni, que é o presidente na época, que me deram essa garantia que eu ia ser o goleiro titular, onde eu consegui fazer todos os jogos, de 33 jogos, eu fiz 30 jogos da Série B, aonde eu consegui realizar bom trabalho e culminou com aquele jogo da Batalha dos Aflitos lá, a gente subiu para a primeira divisão, e aonde, com 22 anos, um título, para mim, na minha carreira, sem dúvida, foi de maior expressão, pela maneira que foi, né, pela insistência e perseverança de aqueles atletas que estavam lá não aceitaram aquela condição, aquela injustiça que estava acontecendo. Então eu fui iluminado ali e consegui retomar o caminho do Grêmio para a Série A. E no ano de 2006 também a gente classificou para a Libertadores, e de 2007 a gente chegou até a final, mas aí eu já estava na suplência, porque um pouco da idade, experiência pesou um pouco, mas hoje, olhando para trás, eu faria tudo de novo, da mesma forma, porque eu tenho certeza que foi o caminho certo que eu percorri. Como você falou que tu era, quando começa a temporada, o Grêmio tinha trazido o Eduardo do Atlético Mineiro, o Márcio ainda estava no elenco, e não era para ser o goleiro titular daquele ano. O que aconteceu assim para ter essa mudança e tu acabar assumindo essa titularidade e depois ficando até o final? Eu tinha, em 2004, eu subi profissional e o Grêmio tinha contratado o Tavarelli, paraguaio aquele. Então era o Tavarelli. Eu tinha feito uma Taça São Paulo muito boa em janeiro de 2004. E aí, quando eu cheguei da Taça São Paulo, já fui integrado ao grupo, mas o pessoal já me conhecia da base ali, né? Eu acompanhava os jogos da
naquela época lá, os juniores do Grêmio fazia muitos jogos preliminares ali dentro do Olímpico, no suplementar. Então sempre tinha alguém olhando. No futebol sempre vai ter alguém te olhando. E aí, quando eu subi, eu fiz um contrato de 3 anos, né? Um contrato de 3 anos. O Grêmio caiu para a segunda divisão e em janeiro de 2005 assumiu uma nova diretoria, que era o Paulo Odoni, o presidente, e o diretor de futebol era o Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio, que era o diretor de futebol, e o Hugo de Leão era o treinador. E o treinador de goleiro era o Chiquinho. Então, o Chiquinho falou assim, olha, nós me chamaram lá e falaram assim, ó, os goleiros do Grêmio é o Márcio, que daí ficou de 2004, renovou, o Eduardo, que tinha vindo do Atlético Mineiro, se não me engano. Aí nós tínhamos o Andrei, né, que era da mesma idade que eu, que vinha da base também, e eu. E aí o treinador de goleiro falou, olha, a gente vai adotar uma metodologia que o quarto goleiro vai ser dos juniores. Então, a gente provavelmente vai te emprestar para te pegar a experiência aí. E se Deus quiser, tu volta. E se não, sucesso aí. O futebol é assim. E eu fiquei triste, cara, quando me comentaram isso. Porque eu era gremista e eu queria fazer um jogo, né? Pelo menos guardar aquela camisa de titular de um jogo do Grêmio profissional, né? Eu tinha feito pelos aspirantes, pelo time B. Amistosa eu fiz bastante, mas naquele jogo da telinha, do canal das 4 na Globo não passava, na Sport TV não passei. Então, eu fiquei bem triste e continuei fazendo a minha pré-temporada em Gramado, né, com o Grêmio, que aquela época foi em Gramado. E foi quando o Andrei não renovou o seu contrato. O Andrei tinha um contrato para renovar, não renovou, foi para o Atlético Paranaense. Aí eu, de quarta opção, virei o terceiro. Aí, quando eu virei o terceiro, então eu já ficava no elenco. Aí eu me lembro que o seu Verardi, que foi um senhor que me ajudou muito no Grêmio, ele disse, não, está tudo certo, continua treinando aí e vai jogar daqui a um tempo. Ele me disse e aí virei, fui treinar todo aquele ano conturbado de 2005, muitos jogadores, salários bem pequenos, mas vários atletas ali, aonde o Hugo de Leão não conseguia fazer o seu trabalho por ter muitos atletas, ter que escolher e não tinha nenhum nome assim que viesse assim numa série B e esse aqui vai resolver. Não tinha. Tinha o Anderson surgindo, né? Que o Anderson tinha surgido em 2004 ali. Aí nesse meio tempo acaba o Gauchão, a gente é desclassificado, do Gauchão tem a Copa do Brasil e a Série B aquele ano. E quando a gente jogou a Copa do Brasil, a gente perdeu para o Fluminense no Rio de Janeiro e a gente foi iniciar a Série B lá contra o Gama, em Brasília. O Hugo de Leão caiu. E eu tinha ido nessa viagem, porque o Márcio estava com dores musculares. Daí o Márcio não foi. E eu fui nessa viagem. E aí o Mano Menezes assumiu lá em Brasília. A gente fez um treino rápido e aí ele conversou. E quando nós chegamos em Porto Alegre, nós chegamos no domingo, aí fomos para casa. Na segunda-feira de tarde, eu me lembro que o assessor de imprensa da época estava lá com uma lista, quem que tinha que passar, tipo, no RH, assim, sabe? Quem que tinha que passar falar com o Mário, Sérgio, que ia ser afastado. E nisso estava o Márcio, o goleiro foi afastado. Eu virei a segunda opção, então eu já estava na reserva do Eduardo. Eu na reserva do Eduardo, o Eduardo fez o jogo contra o Gama, contra o Ituano e contra o Avaí. A gente fez contra o Gama, perdemos. Aí contra o Avaí nós ganhamos. E quanto fizemos contra o Gama, foi 2-1, acho, para o Gama. Quanto o Avaí foi 4-3 para nós, com o portão fechado no Beira-Rio, e quanto o Ituano a gente perdeu 2-0. E aí o Eduardo chegou no nós e falou, cara, eu não estou indo embora, não quero mais vestir a camisa do Grêmio, mas eu pensei, cabeça quente, né? E aí, não, ele chegou na segunda-feira, se despediu, e aí eu vi a minha oportunidade de jogar contra o Criciúma. Aquele jogo era no domingo de tarde, onde foi uma semana para mim que mudou tudo, sabe? Tipo, de quarta opção, tu era no início, ao titular, a dar entrevista. E aí eu me lembro que perguntei, como é que você sente? Vai ser teu primeiro jogo? Tu acha que está preparado? Sabe? São algumas perguntas até meio que levianas, mas que deu tudo certo, porque eu treinava bem, eu estava preparado e tive uma conversa boa com
com o Mano Menezes e o treinador de goleiro, onde fiz um bom jogo, a gente ganhou, e depois eu fui construindo, degrau por degrau, o meu caminho dentro do Grêmio, e até no ano de 2007, final de 2007, depois do Campeonato Brasileiro, o Grêmio não optou pela renovação, eu estava com o passe livre e me dirigi a outro clube. Tu falou antes ali que quando chega o início do ano e tu descobre que tu não ia ser emprestado e poderia nem voltar, tu ficou chateado, porque tu queria pelo menos fazer uma partida do Grêmio que passasse no Sport TV ou na Globo. Isso. Qual é que é o sentimento que quando acontece tudo isso e tu chega ali na semana do jogo contra o Criciúma, que tu vê que tu vai ter a tua oportunidade? E como é que era o sentimento para aquele jogo? E quando tu olha hoje para trás, tu queria fazer uma partida e tu foi o herói naquele ano, foi titular no ano seguinte, teve no elenco da Libertadores. Como é que é? Como é que foi o sentimento do primeiro jogo e como é que é tu olhar para trás e ver toda essa carreira que tu fez no Grêmio? Cara, eu não sei se também era para me deixar mais tranquilo, que o treinador falava, o treinador de goleiro, falava assim, cara, é o primeiro jogo, é um jogo, a gente vai ter que trazer outro goleiro, porque não tem como, naquela situação, eu já era profissional e eu não tinha nenhum reserva da minha idade. Aí quem é que subiu? Marcelo Groy e Cássio. Os dois guris, quase 5 anos mais novos que eu, os guris tinham 18. Não tinha nem feito 18 ainda, eu acho, quando eles subiram. E aí o Chiquinho, que era o treinador, disse, cara, não tem como... se tu chega... Beleza, tu tá bem, mas tu chega a machucar, como é que nós vamos botar os guris? Os guris têm 17, 18 anos. Aqui é o Grêmio, não é um timezinho pequeno, time de segunda divisão. Não, é time de segunda divisão, mas é um campeão do mundo. Então não tem como a gente tem que se estruturar. Mas só que foi que o Marcelo e o Cássio vieram atropelando todo mundo nos treinamentos e fazendo os treinos muito bom, que o Mano Menezes falou, ao invés de pegar esse dinheiro e colocar em um goleiro, contratar um goleiro, vamos contratar jogador de linha e vamos deixar esses guri jogar aí. E a gente fez uma amizade boa, a gente conseguiu manter o nível e foi que... E muitas vezes eu via a pessoa falar, assim, muitos ditados na vida, né? Não deixe seu sonho, corra atrás do seu sonho, sempre acredite em você. E são coisas que realmente, né, cara, tu tem que persistir. Eu fui muito persistente que nem eu disse antes, eu cheguei na Batalha dos Aflitos, hoje é reconhecido pela Batalha dos Aflitos, mas não foi só lá. Foram vários jogos, vários clubes que eu passei. Então, eu até, quando dou algumas palestras em escolas ou até categoria de base aí que eu falo de vez em quando, eu digo, cara, não desista do seu objetivo. O futebol, tu pode ser campeão precocemente, como tu pode ser campeão quase no final da tua carreira, né? O goleiro pode um pouco mais, mas persistir, acreditar em si, trabalhar, ouvir os mais velhos, ver o que... E foi o que eu fazia, eu sempre ouvia, estava sempre pronto. Eu achava que eu sendo disciplinado no horário, treinando forte, alguém ia ver, sabe? Só que, para mim, assim, na minha carreira, ninguém de dentro do Grêmio viu e disse assim, é esse aqui, vamos acreditar. Não, as coisas aconteceram muito rápido para mim e eu tive que estar preparado. Não foi desde de janeiro, olha lá, tu vai jogar a Série B, olha lá, tu vai ser o goleiro titular. Não teve isso. Em uma semana, eu virei o cara para iniciar como titular. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. E eu estava naquele momento e feliz hoje de olhar quando eu fiz o primeiro jogo junto com o Marcelo, que a gente conversa até hoje, quando a gente se encontra aí, a gente toca nos assuntos de Grêmio. Então é muito bom de saber que foi uma história bonita. Tu falou, já mais de uma vez, tu falou da importância do Mano Menezes. Um dos entrevistados da primeira temporada foi o Lipatim, que ele também elogiou muito o trabalho do Mano como liderança dentro do vestiário e até a inteligência dele. Contou o episódio da vez que vocês foram viajar para o Recife e ele pediu para você levar uma roupa paisana para trocar de hotel, porque ele sabia que poderia ter foguetório para vocês poderem descansar num outro hotel escondido.
qual a importância do Mano para aquele time ali? Porque a gente sabe que era um time que tinha toda a questão financeira e a crise, era um time que tinha limitações, e mesmo assim deu certo aquele time, conseguiu chegar naquele objetivo. Qual a importância do Mano para isso? Olha, para mim, o Mano foi o cara que acreditou, né, em mim. Fora o coletivo, mas na individualidade, na minha pessoa, ele não me disse para mim, mas disse através de outras pessoas que o goleiro dele era eu, o meu goleiro é o Galato. Eu vi uma entrevista dele, disse, o Grêmio vai contratar um goleiro para suprir a saída do Eduardo, daí do Márcio agora, tem só o Galato e o menino Marcelo. Ele disse assim, olha, se vai contratar ou não, isso é cada diretoria, eu já dei minha opinião. Se contratar um goleiro, ele não vai chegar aqui jogar, ele vai chegar e vai disputar a posição com o Galato. Isso eu já estava no segundo, terceiro jogo, era muito, muito novo. Eu fiz o jogo contra o Criciúma, depois fiz contra o Guarani, depois a gente fez contra o Náutico, no Olímpico, daí que foi um empate de 2-2, que teve um questionamento de resultado para ele, de posição. E o Mano sempre foi um cara que sabia da limitação dos atletas. A gente era muito limitado, a gente não tinha jogadores assim, esse vai resolver. O Anderson resolveu, mas no momento dele ali, mas num coletivo em si, assim, o nosso time era um time que, eu sempre costumo dizer que era um time de amigos, né? Não era só jogadores que queriam o salário no início do mês, não. Eram jogadores que vestiam a camisa. O Sandro Goiano veio do Paysandu para o Grêmio. Hoje eu fui na casa dele no meio do ano passado, é toda decorada de Grêmio. A geladeira dele é a foto com a camisa do Grêmio. As camisas do Grêmio ele tem várias guardadas. Então eram jogadores que queriam marcar, como o Lipatim também, né? Com muita raça. Então o Mano tinha, além da sua inteligência, essas coisas, o feeling de vestiário, no momento de soltar, de segurar. Então, com certeza, uma peça fundamental ali naquele nosso grupo ali. Tu falou da questão daquele time ser um time unido, assim. Eu entrevistei tanto o Lipatim quanto o Sandro. O Sandro até foi tu que indicou para a gente conversar com ele. E eles contaram histórias daquele elenco. O Lipatim falou da vez que o Anderson queria conversar com as gurias, com as gurias que ele estava trovando, só que ele não sabia falar inglês, as gurias falavam inglês e o Lipatim tinha que traduzir para ele. O Sandro contou a vez que assaltaram, acho que um lateral do elenco, e levaram todo o salário. O Domingos foi comprar abrigo e o Domingos foi assaltado pelo mesmo assaltante. Eu queria saber se tu tem alguma história que tu te lembra daquela época ali, porque tu mesmo fala como aquele time era unido. Tem alguma lembrança daquele time que tu possa contar pra gente? Cara, são coisas que mais essa do Sandro aí é mais... que o Sandro é um cara muito brincalhão, extrovertido. É aí que tá, né, cara, o grupo que a gente tinha, o Mano, ele sabia quem eram os personagens ali, vamos dizer assim, que eram as lideranças do grupo. Então tinha o Sandro, o Patrício, o Pereira, o Giovânio, e era um jogador, tipo, o treino era marcado 3h30. Então, 3h30 tu tem que estar pronto. Só que nós entrávamos para o campo 4 horas, 4h15. Nós ficávamos uns 40 minutos, porque naquela época não tinha o tal do WhatsApp, rede social, celular, não tinha. Então, a gente interagia entre a gente. Tinha o Jacozinho, era o cara que, quando ele chegava no vestiário, todo mundo parava para cantar uma música, para brincar com ele. Então, aquilo ali, cara, começou a tu ter um pouco mais de liberdade com o teu companheiro, e aquela liberdade, aquela intimidade, tu levava para dentro do campo e tu cobrava ele. E no momento que tu cobrava o teu companheiro, se ele acertava, se ele rendia, quando a gente voltava para o vestiário, as coisas ficavam lá no campo, e no vestiário era todo mundo amigo. Então, esse é um fator determinante num grupo, para quem trabalha em um líder, né? Um líder manusear ali os seus subordinados, ele tá junto, não ser uma diferença, mas todo mundo respeitava. Então, o Sandro contava as piadas fracas dele, a gente pegava a roupa do Jacozinho, gostava de inventar umas roupas de capoeirista, aquelas calças até a canela. Então, ele chegava assim, ele se trocava, ia fazer alguma coisa, a gente pegava, pendurava a roupa dele no vestiário, ele ficava
bravo, mas ele dava risada. Mas eram umas brincadeiras sadias, não era nada que pudesse denegrir a imagem dele, e não saía não externava do vestiário. Nas viagens também, nos ônibus, que a gente às vezes viajava, ficava jogar lá contra a Anapolina, tinha que pegar 50 aviões, mais 200 ônibus para chegar e jogar. Cara, então, ou tu tinha esse clima, ou tu ia perder. E o Sandro foi um cara, o Patrício também, determinante aí para estar unido e a gente conseguir reverter situações que a gente não acredita, né? Não digo nem da Batalha dos Aflitos, digo o jogo contra o Ceará, que a gente saiu perdendo de 2-0, a gente virou 4-3. Contra o Sport Recife na ilha, que a gente precisava ganhar, senão o Mano poderia cair, a gente foi lá e ganhou 1-0. Na Portuguesa, nós tinha também uma pressão da Portuguesa, daqui a pouco a gente foi lá e ganhou. Então eram coisas que a gente sabia que não tinha aquele golaço, era aquele gol truncado, o Nunes no meio do campo junto com o Sandro, depois vinha surgindo o Lucas, né, o Lucas Leve, o Scalona. Hoje nas redes sociais, tu brinca, eu vejo muita brincadeira. Bom era o Scalona que dava, mas eram jogadores que vestiam a camisa, não interessa se era contra Barcelona ou se era contra o Anapolino, eles vestiam a camisa do Grêmio para ganhar. Então isso que às vezes falta as pessoas entenderem um pouco mais, né? Eu vejo agora que aconteceu um tempo atrás com o Bressan, hoje que acontece com o Cortez, né? Caso do Grenal, que ele cometeu o pênalti e foi expulso, mas Cortez, eu joguei com ele no Criciúma, é um cara que profissional demais, cara, é ser humano. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, né? Então é da vida do atleta essa circunstância do erro, mas tem que ter cabeça boa sempre, se apegar bem na família, que tem uma grande carreira aí. Falando sobre a Batalha dos Aflitos, a gente sabe que o ambiente lá era muito complicado, foi a situação que o Lipatinho falou, que vocês tiveram que trocar de hotel para dormir, e tem a jogada do pênalti, né? Do pênalti que o Sandro até falou que o Marcel queria que incentivar a torcida a invadir o estádio, o jogo terminar e não ser batido o pênalti. Eu queria saber o que passa na tua cabeça na hora que tem qual era o ambiente lá, e o que passou na tua cabeça quando tem o pênalti e tu sabe que se tu não pega ou se o cara não erra o pênalti, provavelmente o Grêmio não subiria a primeira divisão e teria que ficar de novo. Essa questão da troca do hotel, o Sandro às vezes se confunde. A gente fez um jogo contra o Santa Cruz, lá. Foi essa vez que foi a vez que aí o Mano botou a gente recebia uma folha da programação, horário de viagem, das refeições, da palestra, tudo. E aí lá no fundo da folha tinha uma observação, assim, levar roupa paisana. Então foi a vez que a gente saiu do hotel, foi contra o Santa Cruz. A gente foi no subsolo, assim, saiu com duas vans e fomos para um outro hotel, dormimos bem, tranquilo. E no dia dos aflitos a gente foi direto para esse hotel, longe de Recife, e no dia do jogo a gente veio para Recife, então foi tudo... eles usaram a mesma tática das vans para sair do hotel, mas a gente não saiu, a gente acabou ficando no hotel. Então, algumas pessoas acharam que nós tínhamos saído, não. E do pênalti, né? A sensação que eu tive, quando ele marca, para mim era um balde de água fria, né? Assim, já era, né? O segundo pênalti, o primeiro deu na trave, a gente teve sorte. Aí nós já tínhamos um expulso, o Scalona tinha sido expulso, um a menos. Aí, hoje, eu posso dizer assim, mas eu também assumia naquela época, mas há 15 anos, né? Que agora, mês que vem, já completa 15 anos, de uma penalidade que eu cometi e que ele inverteu e depois ele compensou, o árbitro compensou. Então, quando ele marca, começa aquelas expulsões, tudo, eu penso, bom, agora já era e vamos lá. Mas é aquilo que eu digo. Tem que acreditar no seu trabalho, na persistência, na fé, acreditar muito em Deus. E foi o que deu ali que quando eu defendi, eu nem comemorei. Eu tinha mais uns 10, 12, 15 minutos de jogo. E o Lucas Leiva até brinca comigo, assim, porra, o único que foi lá te dar moral lá fui eu e tu nem me abraçou, nada. Eu só falava, escanteio, escanteio. E realmente teve escanteio, a gente foi lá e fez o gol. E eu fui comemorar depois que ele apita a final da partida. E com certeza, só de lembrar ali, a gente fico muito feliz em ter participado e lembrar de tudo aquilo que a gente passou
aquela construção daquele ano que culminou com aquele jogo, e depois disso o Grêmio, a gente chegou até a final da Libertadores 2007. Eu saí em 2008, 9, 10, saí, depois nunca mais joguei no Grêmio, mas sempre acompanhando o clube, e hoje posso te dizer que o Grêmio, para mim, assim, estou lá como torcedor, mas vibro como se fosse se eu nunca tivesse jogado. Quando sai do Grêmio, o primeiro clube que tu vai jogar é o Atlético Paranaense. Em 2008, tu é titular boa parte da temporada, assim, tanto no Campeonato Paranaense quanto no Brasileiro. Mas em 2019, tu acaba perdendo espaço depois do Paranaense ali. Como é que tu avalia a 2009. passagem pelo Atlético? Cara, em 2008 eu cheguei no Atlético e não joguei nem o jogo do Campeonato Estadual. E aí o Vinícius, que era o goleiro, teve uma lesão nas costas, e aí eu joguei e aí não saí mais. Daí eu terminei o ano ali entre os 5 melhores goleiros pela placar, né, que elas davam nota. E isso com 20 e poucos jogos eu fiz naquele ano. 2009 começa como titular no Campeonato Paranaense, mas o Geninho começa a dar espaço para outros atletas jogar, para ter um pouco de ritmo, tudo. Eu fiquei fora por uma lesão, ele me tirou do time, mas logo depois ele foi demitido, veio outro treinador, e no outro jogo o treinador já me colocou titular de novo, onde eu fiz todo o campeonato de 2009, onde eu também fiz um bom campeonato no segundo turno. E só que naquele ano vinha surgindo o Neto, né, um goleiro, hoje está no Barcelona, e um guri que é meu amigo. Aí eu via que ele vinha atropelando todo mundo, e eu pensei, se eu ficar na reserva dele vai ser difícil para mim, então surgiu umas oportunidades para mim sair. Foi onde eu saí e não deu outra. O guri veio, jogou bem, foi vendido acho que 2 anos depois para a Fiorentina, Juventus, Valência, hoje está no Barcelona. Então, o jogador não pode ser bobo, achando que tu tem que ler o jogo, o clima, o que pode passar na cabeça do diretor, tem que ficar esperto. E o futebol, ele te avisa, e eu fui que optei por sair por esse empréstimo. Mas fui muito feliz no Atlético, fiz amizades, inclusive diretores do clube hoje lá permanecem, e volta e meia a gente conversa, troca aí umas mensagens, porque, que nem eu disse no início da conversa, sempre onde eu passei, eu tenho porta aberta para poder bater lá ou falar com alguém ou outro. Tu jogou na Europa, tanto lá na Bulgária, na Espanha, jogou na Suíça. Tu tinha esse sonho de jogar na Europa? Era uma coisa que tu vislumbrava? E como é que foi jogar no Málaga? Não digo... E nos Eu outros não times? digo... eu saí dessa do Atlético, teve a proposta de empréstimo por um ano, eu tive que renovar o contrato com o Atlético por mais... Litex, hoje é o CSK, né? Sim, Hoje sim. não é... Fizeram a fusão, o Litex comprou o CSK, porque lá os times são de donos, né? Sim. Pode comprar o clube, tudo. E aí foi onde eu fiquei lá 4 meses, cara, mas foi muito difícil, por causa do clima, língua, alimentação. E aonde eu fui para o Málaga, que daí o Málaga me comprou do Atlético Paranaense. E o treinador do Málaga era o Jesualdo Ferreira, que estava no Santos por último aí, antes do Cuca. E fiquei lá, fiz um contrato de 3 anos, acabei ficando 1 ano só. Aonde eu retornei de férias aqui, teve uma oportunidade para mim regressar lá para a Suíça, onde eu fui, mas lá não deu nada certo, e na vida de atleta não são poucos que tem só glória, glória, glória. A gente tem os tropeços e cai, levanta, sacode e vai de novo. E lá na Suíça foi o que eu fiz. Mas não deu certo, vim para o Brasil, joguei na América de Natal, CRB, e até o Criciúma, e finalizei em 2015 no Juventude. A gente sabe que teve algumas lesões ali no Grêmio e teve no Atlético também, que eu me recordo. Acho que teve mais alguma lesão, se não me falha a memória. Elas afetaram? Tu acha que essas lesões podem ter afetado a tua carreira no sentido assim, tu ainda é novo, tu poderia estar jogando até agora, daqui a pouco, pela tua idade, o goleiro sempre joga até um pouco mais. Tu acha que essas lesões afetaram em algum nível a tua carreira, seja na longevidade ou seja em sequência nos clubes? Não de afetar, mas de atrapalhar, sim. Agora, afetar
o rendimento no clube, não. Atrapalhou muito. Foi na minha primeira batida que eu tive na cabeça do Grêmio, né? Numa semifinal de Gauchão, aonde eu ia jogar um Grenal de decisão de Campeonato Gaúcho e o Grêmio e o Inter vinha uma crescente, porque naquele ano de 2006, e a final ia ser no Beira-Rio, e eu como gremista, eu estava tão eufórico por aqueles jogos, que no meio do Campeonato Gaúcho eu tive uma extensãozinha de ligamentos do braço, e eu queria, porque eu queria jogar, e voltava e fazia tratamento de manhã e de tarde, e ficava fazendo gelo até demais, para me poder jogar. Daí eu fiz o último jogo contra o Santa Cruz, que eu me lembro, e aí o Mano Menezes ia poupar, porque nós já estava classificado para a final, e aí o goleiro é difícil poupar, né? E aí foi onde eu joguei, bem no início do jogo, eu machuquei o choque ali, e aí depois daquele ano, para mim, eu não conseguia voltar, porque eu tive que tomar uns remédios lá que não eram muito liberados pelo controle de antidoping, mas poderia tomar, era só comunicar o comitê lá, mas aí a gente não quis arriscar muito, e eu também sentia um receio de bater novamente. E aí foi que aquele ano, cara, fiquei uns 4 meses ali, tentando me achar de novo. E foi que eu consegui me achar meio que na finaleira do ano, que eu consegui fazer os últimos jogos aí, que a gente classificou o Grêmio para a Libertadores. E aí, no ano de 2007, por ter ocorrido aquela questão de 2006, o Marcelo também, quando jogou, foi bem, e alguns jogos faltou um pouco da experiência que naquela época era normal, com 22 anos, 23. O Grêmio trouxe outro goleiro e aí eu fui para o Atlético. Mas no Atlético eu não tive lesão muito séria, tive só um corte num Atletiba, mas nada que me afetou as lesões. Então, joelho, quebrar tornozelo, essas coisas, não. Lesão muscular atrapalhou, mas daí posso dizer que foi mais por causa da própria idade mesmo, que agora, uns 30 anos, começa a aparecer muita dor. Mas eu, não por lesão, assim, não acredito que tenha me atrapalhado o desempenho. Atrapalhou no atual momento, mas não no depois que eu me recuperei, sim, daí não tive problema. Renato, em 2018, há 2 anos atrás, eu te conheci aqui em Alvorada, te vi na rua, assim, num projeto que tu esteve, que foi ser candidato. Onde é que veio? Tu tinha vontade de trabalhar com política? Isso nunca tinha passado pela tua cabeça? Tu gostou dessa experiência? Como é que tu vê aquele momento ali de 2018? Cara, eu tenho a minha opinião, né? E eu via que a gente precisava fazer alguma coisa para mudar, né? E eu sempre digo que se a gente quer mudar daqui a 10 anos, não é amanhã, né? Se a gente quer mudança daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos, a mudança começa hoje, mas não é o ano que vem, 2021, que tu vai ter a mudança. A mudança tu vai ter lá onde tu tem que bater, na educação, né? E eu queria não só a carreira militar, mas o esporte ele é muito disciplinador. Tu tem que ser disciplinado na questão desde alimentação, horário, descanso. E eu queria que o esporte fosse um núcleo ali que a gente pudesse espalhar e que a gente conseguisse ter um retorno na educação, as crianças ali ficar mais focado, tentar integrar ali o esporte com a educação, que era o que eu imaginava. Então eu resolvi esse desafio dentro de uma programação minha, dentro de um negócio meu que deu certo ali para mim concorrer. Fiz bastante votos, né? Mas não me elegi. Então, mas era um acordo que eu tinha comigo mesmo, comigo e a família. A gente vai. Deu certo, a gente segue. Não deu, a gente tira o time de campo e deixa aí para quem acha que está fazendo certo, e foi o que eu fiz. Não vou seguir mais na carreira política, já estou com outros projetos em andamento, e desejo sorte aí nessa pleitada aí de quem vai. Tu disse que está fazendo faculdade de educação física, esse semestre tu parou por causa da pandemia,
e tu falou agora de projetos que tu tem. O que, que a gente pode esperar do Galato no futuro aí? O que, que tu está planejando? Eu estou fazendo uma coisa ligada ao esporte, né? E quero me dedicar a alguma coisa ligada a goleiro. Hoje eu já tenho uns aluninhos aí que eu treino de goleiro, que gostariam de ser goleiro. E a gente vem aprimorando esse projeto para que no futuro breve aí, com toda a normalidade, a gente possa vir a divulgar mais informações para que a gente possa continuar, quem sabe, surgir um novo Galato, um Marcelo, um Tafarel, um Rogério Ceni da vida aí para a gente poder dizer que no futuro ver na TV e falar, esse menino saiu lá do nosso centro, então isso que a gente está procurando a desenvolver. Galato, antes da gente encerrar, eu queria só fazer um bate-bola rapidinho contigo, pode ser? Bora. Qual era o teu ídolo no futebol? Cara, aí que tá, né? Depende. Tem ídolos que dentro, fora de campo, outro esporte. A gente gostava muito, eu gostava muito do Ayrton Senna por ele sempre balançar a bandeira do Brasil lá no fora do mundo. Como futebol, eu gostava do Tafarel pela seleção. Então, eu sempre procurei ver se o ídolo ele é exemplo dentro e fora, né, do esporte. E isso eu aprendi, mas, claro, para mim, o Tafarel era o cara que vestia a camisa do Brasil e eu gostava muito de ver e me espelhava nele em algumas situações que eu achava muito importantes na carreira de goleiro. Qual o melhor momento da tua carreira? Sem dúvida foi lá na defesa do pênalti lá nos aflitos. E o pior momento? Todo momento quando toma o gol é o pior momento para o goleiro, né? Tomar um gol é... Mas é aquilo, tomou o gol, vira a página e vai de novo, mas tomar gol é complicado, ainda mais quando falha. Falhei muito, não digo muito, falhei alguns jogos, mas é que nem eu disse, ser humano. Tem que saber sacudir a poeira e ir de novo. Qual o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar juntos? Todos que eu tive o prazer de poder entrar em campo, eu sempre considero eles diferenciados, porque não é fácil vestir a camisa, chegar a qualquer clube, independente se fosse Grêmio, se fosse o time da cidade. Então, o jogador tem os que se destacam por sua qualidade, por sua imposição que se coloca. Então para mim, esses jogadores que entraram junto comigo, eu considero muito, para mim, foram os melhores, porque eu respeito sempre a história de cada um. E tem algum jogador que tu queria ter jogado junto, mas não teve oportunidade, seja por não ser do mesmo time ou da mesma época? Não digo junto, por mais de sonhar, eu tive para jogar contra, né? Quando eu joguei no Málaga, eu joguei contra o Real Madrid, aonde eu tenho uma camiseta guardada do Cacilhas, que a gente trocou naquele dia, mas tem um pouco de jogar um pouco junto com o Cristiano Ronaldo, tinha o Kaká, aquela época, Marcelo, Pepe, Xabi Alonso, Sérgio Ramos. Então eram jogadores que eu tive para jogar contra, mas quando nós estávamos jogando, na cabeça passava, pô, será que um dia eu posso estar jogando no Real Madrid? Será que... E eram os sonhos que a gente levantava, né? Assim como criança e depois como profissional também. E qual o atacante mais difícil que tu encara na frente? Assim, o cara mais imprevisível? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Cara, eu tomei gol de alguns, viu? Romário, Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo. O Edmundo eu não me lembro, acho que o Edmundo não. Viola. Então, são jogadores que a gente respeita, né? Pela história. Até os caras brincam, tomar gol desses caras aí é legal, agora tomar gol lá do Joãozinho da esquina, não, né? Então é coisa do futebol, assim, que é prazeroso. Hein? Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que tu teria sido? Cara, eu acho que professor de educação física. Eu sempre fui muito envolvido com o esporte. Eu queria fazer alguma coisa com o esporte, eu acho que hoje tu me convidar a fazer qualquer tipo de esporte, tirando natação, né? Eu acho que eu conseguiria realizar junto qualquer esporte assim, só de observar a gente consegue fazer. Então, com certeza seria alguma coisa envolvida ao esporte. Hein? Qual o melhor treinador que tu teve? De goleiro ou de linha? Pode citar um de cada, se tu quiser. Não, cara, de goleiro eu tive vários bons.
e também vários ruins, né? E treinador de linha, eu sempre considero o Mano Menezes por acreditar no meu trabalho e um cara que ele ia jogar, a gente ia jogar contra qualquer clube, ele tinha uma estratégia lá que sempre dava certo, na maioria da parte dava certo, com jogadas ensaiadas. O que eu vejo hoje é pouca jogada ensaiada de falta, esquema tático, isso aí é muita marcação e pouco agressividade de ataque, né? E ele sempre tinha uma jogada ensaiada ali que resultou na Série B muitos gols ali do Lipatim, do Pereira, de cabeça, do Marcel. Então, para mim, o Mano foi um cara que eu acho muito inteligente como treinador. E o treinador que mais pegou no teu pé? Antônio Lopes. No Atlético. Mas é o jeitão dele, cara. Como pegava no meio, pegava de todo mundo. Mas eu gostava, cara. Porque se o treinador tá pegando no teu pé, tá te cobrando porque ele gosta de ti, cara. Se o cara não tá te charamando, tá deixando, tu erra, ele não fala nada, pode contar que ele tem a carta fora do baralho para ele. O futebol te deixou mais bonito? Não, né, cara? Sempre fui bonito, pô. Cara, não sei, cara. É que a telinha ali muda muito, né? A gente começa a ter uma visibilidade maior, mas não vejo isso como nada. E quando tu era solteiro, como é que tu era? Tranquilo mesmo, cara, aí. De sempre, de boa. Eu fui muito festa, eu não gosto muita gente amontoada, muito lugares apertados, então, mas era cara de boa. E quem foi o jogador mais resenha que tu conheceu na carreira? Cara, nós tinha uma turma boa ali, cara. Tanto aqui no Grêmio, no Criciúma também. Então, jogador Sandro é um cara, uma resenha que era legal de chegar a ver ele contar as mentiras dele. Mentiroso. Galato, eu gostaria, cara, de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. E eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar e contar essas histórias quanto foi para mim aprender e ouvir com elas. Eu que agradeço o convite, peço desculpa não ter feito antes, mas deu tempo certo aí. E deixa aqui um abração a todos aí que vão nos assistir. E quando eu puder, e que nem eu sempre digo, né? Eu sempre vejo novos gremistas e sempre tem aquele agradecimento, então eu sempre deixo um grande abraço para quem está nos vendo aí e ter uma oportunidade de me ver pessoalmente, já deixo aqui um abração e agradeço o carinho de sempre de todo mundo ter comigo aí. Obrigadão, Galato. Até mais. Valeu, velho. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.